Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais sobre física? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos básicos de cinemática: distância, tempo, trajetória e a velocidade. Vamos usar esse campo de futebol como exemplo. Esse campo ele possui 120 metros de comprimento e 70 de largura. Então as laterais têm 120 e as linhas de fundo 70 metros. Vamos imaginar uma pessoa aqui nesse ponto. Se ela sair desse canto do campo de futebol e for até o outro ponto, ela vai ter percorrido 120 metros. Até aqui vai ter andado mais 70 metros, saindo desse ponto e chegando até esse mais 120 e desse ponto até esse ponto mais 70 metros. Então uma volta ao redor do campo terá 380 metros. Vamos às conclusões. Se uma pessoa dá uma volta completa ao redor do campo, ela terá percorrido 380 metros. Logo, 380 metros é a distância total desse campo, é o comprimento do campo. Ao completar duas voltas, essa pessoa terá percorrido uma distância de 760 metros, ou seja, 2 vezes 380. E se ela desse 10 voltas, ela terá percorrido 3.800 metros ou 3,8 quilômetros, porque a cada quilômetro tem 1.000 metros. E aí, pessoal? Fácil até agora? Tranquilo? Vamos continuar. Agora vamos imaginar uma pessoa aqui nesse ponto. Olha, se a linha lateral tem 120 metros, metade desse comprimento é 60. E a metade do meio de campo, a metade da metade é 30 metros. Então daqui até aqui eu tenho 30 metros, até aqui eu tenho mais 30. A distância total vai ser 60 mais 60, 120. Certo, pessoal? Agora vamos lá. Se uma pessoa sai do ponto A e chega até o ponto B, qual é a distância percorrida por essa pessoa? Vamos às alternativas. Olha, essa pessoa terá percorrido 160 metros, letra B, 100 metros, letra C, 220 metros. Letra D, todas estão corretas. Se vocês quiserem, pausem o vídeo. Vamos à resposta. Na verdade, a resposta depende da trajetória, depende do caminho que essa pessoa percorreu. Por exemplo, se ela saiu do ponto A, passou pelo meio do campo e chegou até o ponto B, ela terá andado 100 metros, 70 mais 30. Se ela foi pela esquerda, ela andou até a linha de fundo, cruzou a linha de fundo toda e foi até o ponto B. Ela andou 60 mais 70 mais 60 mais 30. 220 metros. Se ela foi pelo lado direito, ela percorreu 160 metros. E se ela for em linha reta, ela percorreu 76 metros. 76 metros, professor, como você fez isso? É só usar o teorema de Pitágoras, tá? Daí você vai chegar a esse valor. Vamos aos conceitos, então. Distância e deslocamento. Professor, não é a mesma coisa? Não, pessoal. São conceitos, são definições diferentes. Distância é a medida de toda a trajetória percorrida por um móvel, ou seja, é o caminho total que ele fez, é o quanto ele andou. Deslocamento é a medida feita em linha reta, entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Tá? Então não depende da trajetória, não depende do caminho, é sempre a linha reta, certo? Aqui está a fórmula do deslocamento. É a posição final menos a posição inicial, ou SF menos SI. Vamos lá, por exemplo. Aqui no campo, vamos lá. Se a pessoa saiu do ponto A até o ponto B e ela foi pelo caminho amarelo, a distância percorrida foi 220. Se ela foi pelo caminho vermelho, 100 metros. E se ela foi pelo caminho lilás, é 160 metros. Certo? Essa é a distância percorrida. E o deslocamento? O deslocamento é a distância em linha reta, tá? Ou seja, aqui em azul. Então, nesse caso, o deslocamento foi de 76 metros. Vamos usar esse outro exemplo aqui. Se a pessoa saiu do ponto A e chegou até o ponto C, usando esse caminho amarelo pontilhado, a distância percorrida vai ser de 180 metros. E o deslocamento? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial, ou seja, a distância em linha reta. Esse valor vai ser de 120. Porque 120 menos 0, certo, pessoal? Essa linha vermelha aqui.
Então, em amarelo nós temos a distância percorrida, em vermelho o deslocamento. E se a pista for redonda, for um círculo, como é que a gente faz, pessoal? Tem ideia? Olha lá, vamos ver esse exemplo. Os 3 atletas saíram ao mesmo tempo, percorreram a distância e acabaram chegando no mesmo tempo. O raio da pista menor é de 2,5. O da pista do meio é de 6 centímetros. E o raio da pista maior, do círculo de fora, é de 9 centímetros. Tá? O tempo gasto pelo ponto A, B e C foi de 13 segundos. Eles saíram e chegaram no mesmo tempo. Certo, pessoal? E aí, professor, como é que eu faço para calcular a distância percorrida aí? Vamos lá. Aqui eu já coloquei a distância final. Então, ó, a distância desse círculo aqui é o perímetro dessa circunferência, 16 centímetros. A da pista do meio é o perímetro do círculo B, 38 centímetros, e do círculo CE, 56 centímetros. Mas como é fácil para fazer esse cálculo? É só colocar o perímetro da circunferência. Lembra da fórmula da parte de matemática? Perímetro é igual a 2πr. 2, o π vale 3,1414 ou 3,1415 aproximadamente, e o raio da circunferência menor é 2,5 centímetros. Fazendo as contas, vai dar aproximadamente 16 centímetros. E aí, professor, mas será que suas contas estão corretas? Olha, pessoal, eu bolei um jeito de provar que está correto. Olha só, tá vendo essa trena aqui? Eu peguei um fio, medi lá, ó, 16 centímetros. Começa do zero, vai até o 16, e agora eu cortei. Se tiver certo meus cálculos, quando eu fechar o fio, vai dar uma volta certinho. Olha lá, o cálculo está correto. A pista do meio não é 38? Ou seja, é mais que 2 vezes maior que a pista menor. Olha o fio. Aqui deu 1, deu 2 e sobrou um espaço. Opa, tá aí. O cálculo está correto. E no círculo maior, vai dar o quê? Quase 4 voltas. 16 vezes 4 vai passar um pouquinho. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que sobrou um pouquinho? Tem um espaço maior, mas os cálculos estão certos. Então, essa pista menorzinha aqui tem 16 centímetros, essa pista do meio tem 38 centímetros e a pista maior tem 56 centímetros. Vamos às definições, então. Mais definições, é isso aí, pessoal. O tempo. O tempo é o quanto você gastou, é quanto durou o movimento. Tá? Então, intervalo de tempo gasto para percorrer uma certa distância. Ou a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Sempre quando eu for falar em tempo, eu vou usar como unidade horas ou segundos. Só lembrando que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Isso aqui vai ser importante nas resoluções dos exercícios, tá bom, pessoal? E a velocidade média, ela é dada pela relação entre a distância, o deslocamento e o tempo, tá? Então eu vou usar essa fórmula aqui, a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, tá? Ou então a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. O que é ΔS? É a posição final menos a posição inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Vamos ao exemplo do círculo aqui. Ó, lembra que o círculo menor tinha 16 centímetros e o maior 56 centímetros? O que eu fiz aqui? Eu passei para metros. Então vamos imaginar que tenha 160 metros, 380 metros e 560 metros. Eu errei aqui, mas vamos considerar 560 metros. Qual é a velocidade do atleta percorrendo o círculo C? Ou seja, ele saiu daqui, deu essa volta completa aqui. Lembra que ele demorou 13 segundos? Vamos fazer as contas então. Olha só. Se o círculo C tem 560 metros, como é que eu faço para calcular a velocidade? Ó, a velocidade eu não sei, eu quero saber. A distância é 560 metros. O tempo que demorou, 13 segundos. Eu estou usando o tempo do exemplo que eu dei lá. Quem foi o mais rápido? Olha só,
Usando a fórmula velocidade é a distância pelo tempo. No lugar da distância eu coloco 560. No lugar do tempo, 13 segundos. Dividindo 560 por 13, eu vou ter aproximadamente 43 metros por segundo. Então essa vai ser a velocidade do atleta C. Tá? Aqui eu calculei a velocidade dos três. Ó. Então o atleta A vai ter a velocidade de 12,3 metros por segundo, o atleta B 29,2 metros por segundo e o atleta C 43 metros por segundo. Ele andou a maior distância e gastou o mesmo tempo. Logo, ele foi o atleta mais rápido. Certo, pessoal? E aí, tá meio difícil? Vamos ver se fica mais fácil usando o campo de futebol. Ó, a gente sabe que a volta nesse campo completa vai ter 380 metros. Imaginando que João saiu desse ponto, deu uma volta e chegou aqui. João demorou 40 segundos. O amigo do João, Pedro, fez a mesma coisa, mas ele demorou 50 segundos. Olha, se o João gastou menos tempo, ele foi mais rápido. Mas vamos ver qual foi a velocidade de cada um. Lembrando que a velocidade é a distância pelo tempo. A distância do João foi 380 dividido por 40. E do Pedro? Pedro foi 380 dividido por 50. Tá? Então veja que João teve uma velocidade 380 dividido por 40 de 9,5 metros por segundo. E João 7,6 metros por segundo. Ou seja, o João teve a velocidade maior. Ele foi o mais rápido. Certo, pessoal? Vamos a esse último exemplo. Um carro possui uma velocidade média de 100 km por hora. Ele vai demorar quanto tempo para percorrer 400 km? Vamos lá, eu tenho dois modos de fazer. O primeiro, se ele está a 100 km por hora, isso significa que a cada 1 hora ele vai percorrer 100 km. Ou seja, em 2 horas ele vai andar 200 km. Em 3 horas, 300 km. E em 4 horas, 400 km. Então, para percorrer 400 km, ele vai gastar 4 horas. Tá? O outro jeito é usando a fórmula. A velocidade do carro, 100 km por hora. O tempo é a minha pergunta. E a distância, 400 km. Tá? Vamos lá, eu coloco a fórmula. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. No lugar da distância, eu coloco 400. No lugar da velocidade, eu vou pôr 100. E agora, pessoal? Agora eu vou inverter. Tá? O t não está dividindo? Passa para cá multiplicando. O 100 está multiplicando, passa para lá dividindo. É só inverter aqui. Se eu pegar 400 dividido por 100, eu vou ter a minha resposta. 4 horas. Certo, pessoal? Esse foi o tempo. E aí, deu para entender? Espero que sim. Em breve eu coloco alguns exercícios resolvidos para facilitar, certo?